Bom, vamos começar aqui com o tarô mitológico, esse PDF que eu fiz, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu trouxe aqui um estudo sobre, de uma forma um pouquinho mais organizada, né, do pensamento, com imagens de outros tarôs e também com essa estruturação do mito do Dionísio, tá bom? Então, vamos lá. A Jornada do Louco, que é a carta, né, do tarô mitológico que eu já mostrei para vocês e que, se possível, tenham em mãos para que vocês olhem todos esses elementos, tá? Então aqui, ó, o louco do Rider-Waite. Percebe se tem alguma coisa parecida com o louco do Dionísio, né? Então vamos olhar aqui, ó, ele tá também se movimentando, dá para ver pela perninha. Ele olha para onde, ó? Para cima, mas ele não tá olhando para o sol, né? O sol tá aqui. E o sol normalmente, ele representa a consciência, a clareza das coisas. Então ele tá olhando para um outro lugar. Não tá olhando, né, para a clareza. Você percebe que ele tem uma malinha, levando pouca coisa. Ele tem essas roupas bem diferentes, né? Ele tem uma flor, tem um cachorrinho aqui. Lembra que no Dionísio a gente tem a águia, né? A águia, que inclusive a gente já vai observar mais, ela representa Zeus, tá? E ó, ele tá aqui num rochedo, né? O cachorrinho latindo para ele. Tem essas montanhas e ele tá no precipício. Percebam, ele não tá olhando, né? Olha aqui. Esse é do The Light Seers Tarot. Olha que bonita. Qual é a sensação dessa carta? Observa a sensação dessa carta. Sobre o que ela fala? Por que ela está se lançando aqui? Qual é a expressão dessa moça? Aqui, Modern Witch Tarot Deck é um tarot bem legal que ele recria, né, o Rider-Waite com coisinhas modernas. Então nós temos aqui essa jovem, né, andando, cidade no fundo, e ela aqui nesse lugar mais selvagem, né? E ela tá, ó, nem olhando para onde ela tá indo, né? Com o celularzinho dela na mão, escutando música, olhando para nada. O tarôzinho do Osho, onde ele tá num abismo, assim, literalmente se jogando, né? Nós, de novo, a gente vê essas montanhas, né? E uma coisa importante é que o louco, ele é o momento em que nessa jornada a gente está nascendo. Então, se imaginem bebezinhos nascendo. O bebezinho não sabe andar. Ele não sabe se movimentar direito, ele precisa de ajuda, ele precisa de uma certa orientação. Mas ele tem a genialidade do corpo, né, desse momento de limpeza, do tipo assim, eu não tenho nada, não tenho nenhum apego, não tenho nenhuma crença, tá ali zeradinho o HD, né? Então, existe muito espaço para criação, muito espaço para novas coisas. Então, essa energia do louco tá tudo aberto. Ao mesmo tempo, é uma ingenuidade muito grande, né? E ao mesmo tempo, existe aí um saber muito grande, como se fosse uma iluminação mesmo, né? Então, é uma coisa meio dúbia, tá? Dessa carta. Então, pense no bebezinho que acabou de nascer, que tá ali explorando o mundo, tá? Aqui da Mesquita Tarô, eu vou trazer várias imagens, tá? Olha que interessante aqui, né? Essa imagem. Essa pessoa andando novamente, olhando aqui em direção ao sol. Aqui a gente não sabe o que que é, né? O que que é? Será que é um abismo? Será que é só uma terra? Será que é o mar? The Nomad Tarot. Aqui, ó, bem essa posição fetal, tá vendo? Do bebezinho mesmo que acabou de nascer, que acabou de se lançar ao mundo. Eu quero que vocês se permitam sentir esse frescor. Aqui de Ostara Tarot, nós temos uma bruxa, né, uma mocinha, no meio de uma tempestade. Ou será que ela está indo em direção ao sol? Tem muitos pássaros. The Wooden Tarot, The Fool, né? O louco. Também a gente pode pensar no bobo, né? O bobo, ó lá. Ela acha que ela tá andando num solo, né? Numa coisa assim. Na verdade, é uma cobra, né? Que vai devorar ela. Que vai devorar esse ratinho. O tarô de Eduardo Vilela é um tarô bem interessante, tá, gente? Depois vocês podem até procurar a referência de cada um desses tarôs. E olha só que bonita essa imagem. É o incontido. Ele tá aqui, né, no espaço sideral, se lançando, nu.
a louca do Tarô nos Outras, né? Nós temos uma bailarina, uma dançarina aqui no topo das montanhas. Bom, o arcano é conhecido sobre esses nomes, né? Que eu falei, louco, bobo, bufão, andarilho, indefinido. É também conhecido como arcano que não tem número, né? Sempre como um símbolo de todas as potencialidades. O Brahman no hinduísmo, que no hinduísmo o Brahman é a origem de tudo, mas não é a origem que nem o Deus que a gente tem aqui no cristianismo. É tipo o grande nada e ao mesmo tempo o grande tudo, né? É essas duas potencialidades juntas, tá? Então é como se fosse assim, quando a gente se ilumina, a gente volta para a origem de tudo, para o Brahman. Quando a gente surge também, né? Então a carta do louco é exatamente esse início e esse fim contidos nele mesmo, tá? E vamos agora para o deus Dionísio, gente. Vamos falar um pouquinho de Dionísio. No tarô mitológico, o Dionísio, ele é o seguinte, ele é filho de Zeus com uma mortal, tá? E ele, que é uma princesa de Tebas, como está escrito aqui. E ele, quando ela engravidou, e Hera ficou sabendo, ela também tinha uma profecia de que ia nascer um deus que era muito mais poderoso do que Zeus, ia se vingar, digamos, né, do movimento que Zeus fez lá atrás, em relação a Cronos, de, de tirar ele do trono, né? Então, diziam que ia nascer um deus mais forte do que Zeus para destroná-lo. E aí Hera não queria isso também, além do ciúme, né? Mas eu quero tirar um pouco, inclusive, viu, gente, essa ideia de que a Hera, ela era só ciumenta. Hera é muito estratégica, tá? Ela é muito do poder sobre as coisas. Então, quando ela percebe que o poder, né, tá se esvaindo, ela vai lá e organiza, tá? Então, tinha essa lenda, então ela ficou muito temerosa, e ela foi lá falar com a Semele, falando assim, mas como você sabe que é realmente Zeus? Será que não é alguém te enganando, fingindo que é Zeus? Porque quando Zeus ia se apresentar para os mortais, ele não pode se mostrar no seu esplendor, porque é muito para o mortal, ele não dá conta. Então ele se travestia, né, de humano, ou às vezes de planta, às vezes de animal, enfim, né, Zeus. E aí, era falando com a Semi, ele plantou, digamos assim, essa sementinha da dúvida, né? Então, será realmente que, que é Zeus? Para você ter certeza, você tem que pedir para ele se mostrar para você, senão você não vai saber, né? E aí a Semele realmente ela ficou muito nessa dúvida, né? Será que é Zeus mesmo se apresentando? Será que é um homem, né? Que tá me fazendo de boba? E aí nisso ela chegou para Zeus e falou assim: Zeus, se você me ama, você disse que você faz qualquer coisa por mim, não disse? Ele falou, claro, né? Não sei o quê. Aí ela falou assim: então eu quero que você se mostre para mim como Zeus. E ele, assim, sacou na hora o que estava acontecendo. Só que ela estava tomada, entendeu? Ela estava tomada por essa vontade, ela estava tomada por esse ímpeto. E aí ele falou: não, minha querida, eu não posso me mostrar para você, porque senão. Tem certeza que é isso que você quer? Ela, é isso que eu quero que você se mostre. Não, vamos tentar outro jeito, né? Não sei o que. Ela, assim, eu quero que você se mostre no seu esplendor, senão você não me ama e tal. Enfim, ele tentou, tá, gente? E aí ele se mostrou no seu esplendor, já sabendo o que tinha acontecido, já sabendo que provavelmente era, tinha falado com ela, ele já estava ali, sabe? E aí nisso, é claro que ela fritou, né? E ele conseguiu salvar o bebê e ele literalmente costurou o bebê na coxa dele, porque aí era, não ia conseguir pegar, não ia fazer nada, né? E aí nisso a gestação se prolongou, ele nasceu com outro nome, tá? Ele nasceu com o nome de Zagreu. Então, ele nasceu a primeira vez com esse nome, tá? Só que aí quando ele nasceu, né, Hera continuou perseguindo ele. Ele tinha chifres, enfim, e tinha essa lenda, né? E aí ela jogou esse bebê, essa criança, jogou para os titãs, né? Que são os antigos deuses da terra, né? Que estão lá no Tártaro. E nisso,
enfim, destroçaram ele, né, em pedaços, e Zeus, sabendo do que estava acontecendo, foi lá e conseguiu o coração, conseguiu recuperar o coração do filho dele. E nisso ele fez uma poção, né, uma poção junto com as sementes da romã e deu para Perséfone. Tem algumas outras histórias que dizem que, na verdade, ele fecundou Perséfone de outras formas, tá? Eu não preciso explicar, né? É isso aí que você pensou. Mas vamos aqui ficar com o suco, com a poção, tá bom? E aí, essa bebida foi oferecida para Perséfone e ela engravidou de, desse filho de Zeus, tá? E aí, quando ele nasceu, ele foi chamado de Dionísio, Dionísio Iaco, o que nasceu duas vezes, tá? E nisso ele não quis ocupar o lugar dele lá no Olimpo, ele quis, né, ficar assim entre os humanos. Inclusive, ele é um deus muito conectado aqui com a Terra, né? Primeiro porque ele teve uma mãe mortal e segundo porque ele sofreu muito aqui, né? Ele passou por coisas que os deuses nunca passaram. Então ele tem essa, de novo, né, o louco, o bobo, ele tem essa coisa de andar em qualquer lugar. Ele é aceito em qualquer lugar. Como é que você vai expulsar ele, né? Que nem eu falei do louco, você não vai expulsar o louco, né? O bobo da corte, ele pode andar em todos os lugares. Ele conhece como que é a vida lá, dos mais pobres até os mais ricos. Ele transita nesses lugares, tá? Então, ele é Dionísio, o deus do vinho, da loucura, né? Dessa iluminação através, né, da loucura, dos excessos, da alternância entre as estações do ano. Ele também tem relação com o verde das matas, com esse nascimento das ervas, né, da relação entre o corpo e a alma, da mescla entre o divino e o profano, dos mistérios ocultos, das emoções descontroladas, das transgressões às ordens estabelecidas, da embriaguez e das orgias. Ele era representado nas cidades gregas como o protetor dos que não pertencem à sociedade convencional, né? Nós. E, portanto, simboliza tudo que é caótico, perigoso e inesperado. Tudo que escapa da razão humana e que só pode ser atribuída à ação imprevisível dos deuses. Então, ó, a imagem do louco. Poeta, inspirado, alucinado, idiota, o louco, em todas as antigas tradições, não tinha só a função de divertir. Ele gozava também da chamada liberdade dos loucos, como eu falei para vocês, denominada também como loucura divina, a prerrogativa de poder dizer a verdade sem temor da punição, sob a condição de que ela fosse proferida como brincadeira, como sátira ou deboche. O trickster, que é uma imagem relacionada à psicologia junguiana, né, que é o embusteiro, o trapaceiro, o pregador de peças, né, então trick tem relação com o francês que é trapaça, engano, é na mitologia e no folclore, um deus, uma deusa, não tem não é de um gênero definido, ou um animal, né, que prega peças e desobedece. Vocês já ouviram aquela história do Rumpelstiltskin? Ele aparece em algum dos filmes lá do Shrek e ele também tem uma história por si só, né? O Rumpelstiltskin é aquele trapaceiro que, de alguma forma, ele sabe o que você está precisando e aí ele meio que faz as coisas parecerem mais fáceis. Então ele fala assim, olha, eu vou te dar o que você quer, tá? De uma forma muito fácil, muito fácil. E se algum dia você quiser desfazer, é fácil também, não tem problema, vou te cobrar pouca coisa. Só que aí, quando você assina o papel e fala ok, você descobre, né, quando ele te dá o que você quer, ele descobre que ele deu do jeito dele, não exatamente do jeito que você pediu. Sempre tem uma pegadinha. Sabe a letrinha miúda que você não leu no contrato? Então, é sobre isso. E aí depois você descobre, você, né, você se lasca, aí você vai descobrir como é que eu derroto essa criatura, como é que eu desfaço esse contrato. E muitas vezes é descobrindo como ele faz as coisas. No Rumpelstiltskin você tem que descobrir o nome dele, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe qual é a verdadeira forma dele. Olha como isso não é totalmente carta do louco.
E é claro, né, tem 1 milhão de situações até que a pessoa descobre o nome. E aí, quando você sabe o nome, por quê? Quando você sabe o nome, você sabe a origem, você sabe como ele funciona, você sabe muita coisa quando você descobre o nome de uma pessoa. Por isso que o louco, ele não tem número, ele não tem nome, ele é qualquer um. Se ele é qualquer um, como é que você vai atrás? Percebe que interessante? E eu vou deixar, inclusive, aqui um filme que traz essa energia, que se chama o. Eu vou lembrar e vou anotar para vocês, que é sobre aquele cara que enganava as mulheres no Tinder. O golpista do Tinder, lembrei. O golpista do Tinder. Gente, vejam esse filme, é um filme sobre essa carta, num aspecto negativo, claro, sobre o trickster, sobre esse trapaceiro que chega com tudo aquilo que você quer, sabe assim, tipo, olha que lindo, eu trouxe tudo o que você mais deseja. Imagina, pode pegar. Não tem nenhuma pegadinha aqui, não. Eu tô sendo sincero com você. Não. O malandro, né? O guapo italiano, o trapaceiro, tá? Tem em tudo quanto é cultura, assim como o louco, tá ali, ó, juntinhos. Aqui uma imagem interessante, é uma ilustração de um livro, né? Escrito diferente como Chanel, da Coco Chanel, né? E ela tá fazendo o mesmo movimento da cara do louco. Olha que bonito, olha que interessante. Por que isso? Porque ela era uma imagem na época, né, que trazia exatamente esse quebrante aí com as tradições da moda, tá? O louco. Vou viver como um mergulhador nas alturas. Vou viver como se eu nunca fosse morrer. Se eu tentar, talvez eu me sinta conectada. Emília Torini, Easy do álbum Love in the Time of Science. Imagem por Leonora Martins. Olha aqui que legal essa imagem. Esse caminho tem uma cartinha aqui, o louco, né, com o cachorro. Certo? Aqui alguns detalhinhos das cartas para vocês prestarem atenção, né? Esses detalhes falam sobre a pureza, sobre o selvagem, tá? Aqui o ambiente que eu falei para vocês que é importante vocês observarem, tá? O movimento, né? Como eu disse, ele está sempre em movimento, a carta do louco, e o olhar. São 3 coisas aí que são bem importantes na carta do louco, tá? E os animais, que trazem esse aspecto do selvagem para o animal, daquilo que não é da ordem do humano, tá? Que é da ordem do instinto, do impulso. Então é através do louco que a gente dá o salto para esse mundo arquetípico dos arqueiros maiores. Imagine-se a si mesma, penetrando em uma paisagem estranha. Um mundo de magos, pessoas dependuradas de cabeça para baixo, dançarinos ao ar livre. Você pode entrar saltando de uma elevação, através de uma caverna escura, um labirinto, ou mesmo penetrando numa toca de coelho, a caça de um coelho vitoriano com um relógio de bolso. Seja qual for o caminho, você será louco se fizer isso. Por que se jogar no profundo mundo do inconsciente, quando você pode ficar aqui, na segurança do seu emprego, lar, família, né? Então, Herman Manwell, em Moby Dick, eu vou te advertir aqui, ó, tá? Você pode desistir, você pode ir embora. Não dê um passo fora do caminho comum traçado pela sociedade. Não dá, não dê esse passo, cara, não faça isso, porque pode ser que você não volte, nunca mais. Se você estiver disposta a correr esse risco, esse salto pode te proporcionar muitas aventuras, alegrias. E finalmente, para quem tem coragem de continuar, né, esse conhecimento, a paz, a libertação. Então, o louco, para a gente fechar, é uma figura ambivalente, porque não tem garantia no início de qualquer viagem da gente chegar a salvo ou até o fim dela, né? Mas não começar a viagem é negar esse Deus que habita dentro de nós. E psicologicamente estaremos negando todo o nosso potencial, que é muito maior do que nós mesmos. E aí? Você vai se jogar?